toda a Bíblia? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Muito bem, permanecemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a se sentarem de novo. Como eu estou bem distante de vocês, os 5 metros mais, então eu vou ficar sem máscara para poder falar, mas eu quero acolher aqui todas as paróquias do nosso setor Lorena. Sejam bem-vindos através dos representantes que estão aqui e vamos então mergulhar nessa carta de São Paulo aos Gálatas. Nesse ano em que a gente comemora 50 anos do mês da Bíblia, né? É uma iniciativa muito importante para que a Bíblia não fique só de enfeite na nossa casa, enfeitando a sala, mas que a gente possa realmente ter a graça de, uma vez por ano, mergulhar em um livro da Bíblia, pelo menos, a gente estudar um livro das Sagradas Escrituras, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu estou com um livrinho. Quem quiser pode encontrar na livraria Paulus aqui em Aparecida, do Centro Bíblico Verbo, o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. É para a liberdade que Cristo nos libertou, entendendo a carta aos Gálatas. É um livro que tem uma linguagem fácil, gostosa, também ajuda a gente nesse aprofundamento dessa carta. Então vamos começar. Quem trouxe a Bíblia pode abrir, por favor, na carta aos Gálatas, no capítulo 1 mesmo. Todos estão com a carta aberta? Amém ou misericórdia? As duas coisas. Alguém aqui não trouxe a Bíblia? Não tem problema. Eu vou pedir para alguém, Orlando, você me ajuda? Tem umas Bíblias aqui que são para sorteio no final, mas a pessoa pode usar por enquanto, né? Isso. Quantas a gente vai precisar? 1, 2, 3, 4. 4 Bíblias. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia. Onde fica essa região hoje? Fica na atual Turquia, ali perto da cidade de Ankara, aquela região. A Galácia, ela fica ali numa zona de ligação entre a Europa
próxima à região do Ponto e da Bitínia e a Ásia. Essa região tem esse nome, Galácia, por causa dos Gálatas. E eles tiveram um influxo de gauleses, ou seja, pessoas da região ali da França, da Espanha, norte da Itália. Durante um período histórico, eles se alojaram ali. Então a Galácia é essa região também que Paulo visitou nas suas visitas, nas suas viagens missionárias, né? Paulo, ele vai fundar a comunidade dos Gálatas, de acordo com alguns estudiosos, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Então, Paulo funda essa comunidade e Paulo, ele, à medida que ele vai caminhando, ele vai recebendo notícias das comunidades que ele fundou. E ele recebe notícias dessa comunidade, da Galácia. Não são notícias boas, infelizmente. Ele escuta notícias que a comunidade está se dividindo, que está tendo conflito, que eles estão virando as costas para aquilo que ele ensinou. Então, Paulo ele escreve essa carta justamente por causa disso. Por causa de problema. É aquela coisa que a gente brinca, né? Antigamente se escreviam cartas. Hoje a gente recebe, às vezes, do padre um WhatsApp, né? E geralmente quando recebe o WhatsApp é porque está tendo problema. Então, da mesma forma, Paulo fundou a comunidade, ele fundava as comunidades. Paulo era um fundador. E ele depois continua sua missão. E ele recebe notícias de dificuldades. Então, Paulo vai escrever a carta para sanar essas dificuldades. A gente vai ver quais são elas. Esse endereço, essa saudação de Paulo aos Gálatas, não é uma saudação muito afetuosa. Paulo ele é muito direto nesse início da carta. E aí, ele já começa a falar no versículo 6, nem assim, mal cumprimentou, mal disse bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus esteja com você. Paulo já parte para o assunto principal. Ele diz assim: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Então vocês vejam, Paulo não está muito contente. Paulo está aqui já exortando a comunidade a essa mudança que eles sofreram. Vamos entender um pouco esse contexto lendo o versículo 9, do capítulo 1 ainda. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Anátema é uma palavra que significa erro. Erro doutrinal, de quem está fora da comunhão. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo, ele está preocupado com essa comunidade, porque nesse grupo dos Gálatas vai surgir uma tendência forte, judaizante. Então vamos entender as coisas melhor. Os Gálatas, eles eram gentios, eles não conheciam muito o judaísmo e foram informados através de Paulo da fé cristã. Paulo apresentou os Gálatas a Jesus Cristo e ao Evangelho de Jesus. Mas aí, eles conhecendo do judaísmo e eles recebendo influxo também dos judeus que viviam na diáspora, a comunidade vai começar a se dividir, porque alguns judeus convertidos vão querer impor o judaísmo também como algo que faz parte da fé cristã, rompendo com o evangelho que Paulo anunciou. Então vejam, quais eram as práticas dos judeus da fé judaica que não vão mais fazer parte da fé cristã desse anúncio de Paulo?
Qual que é o batismo do cristão? Vamos lá. Como que você foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que mais? Só isso? Ah, tinha uma matéria, né? A água. Aí jogou água aqui na cabecinha do nenê, né? Disse essa fórmula. Então esse é o batismo do cristão. É o mesmo do judeu? Não. Pelo batismo cristão, o batismo é a porta da nossa fé. A gente entra dentro da fé cristã. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E como que é essa porta de entrada do judeu no judaísmo? É através também de um rito. Chama-se circuncisão. Como que é a circuncisão? Corta-se o quê? O prepúcio do menino. Menina não, só do menino. Porque o menino é aquele que vai fazer essa aliança com Deus. Pelo sangue da circuncisão, renova-se a aliança da família com Deus. E aí, hoje vocês que são homens, né, vocês foram circuncidados? Eu não fui. Vocês foram? Não. Mas naquele tempo, os judaizantes, os cristãos, mas que eram judeus convertidos, eles estavam convivendo com quem era pagão, quem era gentil, quem nunca tinha sido circuncidado. Já morava ali na região da Galácia e quis abraçar a fé. E eles falavam, olha, para você seguir Jesus, antes disso, você tem que entender que Jesus foi judeu. Então você tem que ser circuncidado. Você tem que seguir todas as regras do judaísmo para então você ser cristão. Paulo vai dizer que sim? Não. Paulo vai dizer não. O Evangelho de Jesus, ele é uma novidade. Ele está dentro da tradição, mas ao mesmo tempo, Jesus ele rompe com a lei judaica no sentido de que ele vem trazer uma outra palavrinha para a nossa vida de fé. É a graça de Deus. Pela lei judaica, o bom seguidor da lei, como Paulo, que foi um fariseu, Paulo foi fariseu da tribo de Benjamim. O fariseu, ele pensava assim, quem cumprir a lei judaica direitinho, olha, cumprir foi uma beleza. Todos os mandamentos, todas as 613 regras da lei judaica. Quem cumprir, esse vai agradar a Deus. E Deus vai retribuir ele com o quê? Com uma vida cheia de riquezas, de felicidade. Então, quanto mais uma pessoa é justa, mais ela vai receber bênçãos de Deus. Toda semelhança com o mundo de hoje é mera coincidência, né? Tem igreja que fala assim, olha, se você der tanto para a igreja, você vai receber uma bênção maior. Se você der um pouquinho menos, vai ser uma bênção menor, né? O judeu pensava dessa forma quantitativa. Quanto mais eu obedeço a lei, eu cumpro todas as regras, Deus me ama mais, Ele me abençoa mais. Paulo vai dizer que não. Na verdade, nós somos salvos em primeiro lugar, não porque a gente obedece a lei, mas por causa da graça de Deus, do amor de Deus. Por onde nós fomos salvos? Qual que é o evento maior da nossa salvação? A crucificação do nosso bisavô? De Jesus. Muito bem. Jesus crucificado, daquela entrega de amor, ele redime a humanidade inteira.
Então Paulo vai dizer, é pela cruz de Cristo que nós fomos salvos, não pela obediência da lei. E os judeus, eles pensavam assim, que se eles obedecessem à lei, imagina todo o povo judeu obedecendo a lei mosaica. Eles achavam assim, quando todo o povo fosse obediente, aí então o Messias viria. O Messias viria, mas não como Jesus, ele viria glorioso, poderoso, e ele ia ser o novo rei Davi, e ele ia instituir de novo toda a glória do reino de Israel, do povo de Israel. Essa era a concepção dos judeus, até hoje eles têm um pouco disso, né? E Paulo vai dizer que não. Então vamos continuar um pouquinho mais. Deixa eu ver agora qual parte da carta de São Paulo aos Gálatas que eu vou querer que vocês abram. Vamos lá. Vamos abrir capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Pode ser o versículo 12 mesmo. Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Em nada me ofendestes. Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, tereis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo? Esse trecho aqui, ele é uma reminiscência de como Paulo conheceu a comunidade da Galácia, como ele fundou a comunidade. Paulo diz que nesse período, que alguns estudiosos dizem que foi no ano 50, ele estava com uma doença. Paulo estava doente. E pelo visto, era uma doença que causava alguma repugnância. E os irmãos da Galácia, eles não ficaram assim com nojo de Paulo. Naquele tempo, para o judeu, uma pessoa doente era uma pessoa que tinha sido afligida por Deus, era um pecador. Então o povo olhava uma pessoa muito doente, eles até tinham nojo de tocar, porque a pessoa ficava impura. Era uma pessoa que não estava abençoada por Deus. E Paulo diz aqui que quando ele estava desse jeito, os Gálatas cuidaram dele com muito carinho. E ele até usa uma expressão, né? Se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos para dá-los a mim. Bonito, né? Vocês vejam o amor que essa comunidade tinha por Paulo. Mas o que foi acontecendo? Por que a comunidade ela foi se desviando? Vamos agora pegar o capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 6. Fala da Assembleia de Jerusalém, que também é conhecida como Concílio de Jerusalém.
Paulo diz assim: e por parte dos que eram tidos por notáveis, ou seja, quem eram os chefes da igreja de Jerusalém? Pedro, Tiago, o que na realidade eles fossem não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas de qualquer forma. Os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, eu tenho procurado fazer com solicitude. No concílio de Jerusalém, nessa assembleia que tinha Tiago, Pedro, João, debateram uma questão. Para os pagãos se tornarem cristãos, precisavam ser circuncidados e observar a lei judaica? A resposta desse concílio foi não. Por isso que Paulo ele vai pregar esse evangelho da liberdade de Cristo. Não vai ter mais aquelas regras de puro e impuro, como a gente ouviu no evangelho desse domingo, né? Que os fariseus viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E condenaram os discípulos de Jesus. Dessa forma, Paulo vai pregar um evangelho de liberdade. Mas veja o que vai acontecer no versículo 11. Vamos lá. Mas quando Cefas veio a Antioquia, quem que é Cefas? Pedro. Eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornou digno de censura. O que Pedro fez de errado, hein? Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando eu vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Essa história é muito interessante, né? Então vejam, Pedro estava em Antioquia, estava lá com os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os que se converteram à fé cristã, mas eles não eram judeus. Então eles estavam lá convivendo e Pedro sentava na mesa e comia com eles. Eles não observavam aquelas regrinhas do judaísmo. Eram cristãos, mas não eram judeus. Mas aí chegou o grupo dos judeus. E quando esse grupo chegou, um grupo que achava que aquilo estava errado, o que Pedro fez? Paulo conta aqui. O que Pedro fez? Ele começou a andar retraído, meio assim quietinho, e ele não começou mais a sentar com os gentios. Ele sentava só com os judeus cristãos, meio que dizendo assim: eu não tenho nada a ver com eles. E aí Paulo vem e repreende Pedro publicamente. E veja o que Paulo fala para Pedro. Ele fala assim: olha que pouca vergonha. Se você que é um judeu, que se converteu à fé cristã,
se nem você segue as normas do judaísmo direito, que você estava sentando com os gentios e eles não seguem essas normas de pureza e impureza. Então, por que você quer cobrar deles se nem você faz direito? Não tem tudo a ver? Então, Paulo, ele quer abrir os olhos da comunidade para que, de modo geral, eles não caiam mais nesse retorno dos judaizantes, que querem voltar à pureza da fé judaica, mas que eles caminhem para frente como? Observando a fé em Jesus, observando os mandamentos agora da fé e os pilares da fé, que é a doutrina da cruz, a doutrina da redenção, a doutrina da graça de Deus, né? Quantas vezes a gente deixa aquilo que é importante da nossa fé para a gente começar a prestar atenção em detalhes que não são importantes, né? Muitas vezes nós somos assim também. Vamos continuar. Agora a gente vai pegar capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra. O que está falando aqui? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se, olha que interessante, mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Aqui, Paulo, ele vai falar no versículo 22, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Paulo vai falar agora de um outro perigo. Tinha um grupo dos judaizantes que queriam voltar à lei judaica, mas tinha um grupo daqueles que começaram a ir para frente demais. A liberdade começou a virar pretexto para eles não seguirem mais a fé cristã, a prática das virtudes e da moral cristã. Então Paulo vai dizer, cuidado com esses que estão relaxando na fé. Eles estão falando de liberdade, mas eles estão vivendo algo que não é a liberdade de Jesus. E aí vamos ler o capítulo 6, que é o último capítulo da carta. Paulo diz, irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar por si só, e não por referência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Então Paulo diz assim, vocês que são os espirituais, quem são os espirituais? São os cristãos. Quem são os carnais? São os falsos cristãos. São aqueles que estão presos à lei judaica ainda, e são também aqueles que usam do falso pretexto da liberdade para fazer tudo o que querem. Esses são os carnais. Paulo vai fazendo essa distinção. Ele diz assim, corrigi os irmãos, mas com mansidão, sem hipocrisia, para que tu também não sejas tentado, né?
Ele diz assim: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta. Então, qual que era o problema na comunidade? Paulo pregou o Evangelho de Cristo. Mas aí vinham dois grupos tentando mudar esse Evangelho e convencer os outros. E Paulo diz: parem de tentar mudar os outros, cada um cuide de si mesmo. E a hipocrisia é um grande perigo, né? Quando a gente tem grupos dentro da comunidade, da igreja, que tentam não ensinar, mas assim, coagir os outros a fazerem o que eles acham ser certo, esses grupos deviam escutar essa palavra de Paulo: cuidado com a hipocrisia, porque você está tão preocupado com o seu irmão, mas você também é passível de cair. E quantos não caem, né? Quantos que não ficam tentando ali olhar para a vida do irmão toda hora, não são os primeiros a levarem um tombo. Então, Paulo faz aqui uma exortação contra a hipocrisia. E para terminar a carta, que tem 6 capítulos, né? Paulo diz no versículo 11: vede com que letras grandes vos escrevo, de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, nem eles. Mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não acontece gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse trecho, Orlando, é aquele daquela música que você cantava o refrão na procissão da penitência. Quanto a nós, pode cantar. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. E o comecinho desse refrão está aqui, ó. Obrigado, irmão. E Paulo termina a carta dizendo assim, versículo 17, o que está escrito? Doravante, ou seja, de agora em diante, o que ele fala? Ninguém mais me moleste. Como que a gente vai traduzir isso para a gíria de hoje? De agora em diante, ninguém mais me perturbe. Eu quero ficar em paz. Eu já fundei essa comunidade. Eu já ensinei o certo. Eu já estou corrigindo através dessa carta. Agora me deixe em paz. E ele fala assim: por que ele pede para não perturbarem mais ele? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que Paulo quer dizer aqui? Eu também sofro. Eu também estou passando, estou carregando a minha cruz. Quantas vezes, né? Tantas contendas das nossas comunidades podiam ser evitadas. Fazem a gente sofrer, fazem os pastores sofrerem também, né? Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Terminamos a carta, mas eu quero voltar só em um ponto agora, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Para terminar, esse é o versículo que é o tema desse mês e é o mais famoso, eu acho, dessa carta. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto,
e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é uma frase meramente retórica, sem sentido, né? É como um pai e uma mãe dizerem assim para um filho: eu cuidei de você, eu e seu pai cuidamos de você, eu e sua mãe cuidamos de você. Agora continue cuidando de si mesma, de si mesmo. Nós cuidamos de você quando você era pequeno. Agora cuide de ti. Continue cuidando da sua vida, do seu corpo, né? Porque você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. Paulo diz: vocês ganharam um grande tesouro, é a liberdade que Jesus nos dá. Continuem livres, não se amarrem de novo, não voltem a ser escravos. E é interessante que o cristianismo no tempo de Paulo, ele foi mudando tudo. Naquela sociedade romana, tudo era hierarquizado, você tinha escravos, você tinha os senhores dos escravos, né? E quando eles vão fazer parte da comunidade, na comunidade cristã não tem mais servo e escravo, não tem mais o livre e o oprimido, né? Na comunidade todos nós somos irmãos, não é? Não importa se você mora em tal lugar, não importa que roupa você veste, você está na comunidade do lado do outro, você é irmão. Não importa se vocês trabalham na mesma empresa, se um lá é o encarregado e o outro é o empregado. Ali na comunidade, na missa, nas atividades, todo mundo é irmão. Então Paulo, ele quer mostrar que a fé cristã liberta. A fé cristã não aprisiona. A gente não pode ser cristão e a gente voltar às práticas que escravizam, né? A gente tem que realmente viver essa liberdade de Jesus. Então agora eu terminei um pouco da exposição dessa carta de São Paulo aos Gálatas e eu queria dividir vocês em grupos. Pode ser? O silêncio eu vou entender como sim. Quem cala consente. Então eu vou dar 2 perguntas para vocês responderem em grupo. Pode ser? Sim também. Então... quem tiver papel e caneta, se puder anotar. Então, número 1. A fé cristã continua nos libertando? A fé cristã continua nos libertando? Dentro dessa pergunta ainda, vai escrever assim: eu como cristão me sinto livre vivendo minha fé? Eu, como cristão, me sinto livre vivendo a minha fé? E número 2, né? Como entender os 2 grupos que atrapalhavam a comunidade dos Gálatas? Como entender os 2 grupos que atrapalhavam a comunidade dos Gálatas? 2 pontos. Os judaizantes e os que distorciam a liberdade. Os judaizantes
e os que distorciam a liberdade. Então agora eu vou pedir, se você puder me ajudar, dividir assim, 1, 2, 3, 4, 5, e passando em cada um, para a gente poder misturar um pouquinho também, né? 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora o senhor vai dividir por esses números, né? Só esses números. Todos receberam um número? Então a gente pode combinar assim, olha, o número 1 fica aqui, o 2 fica para cá, o 3 para lá, aqui espaço não falta, né? Isso. Pode procurar uma sombra, né? Embaixo daquela árvore ali tem bastante sombra, acho que está gostoso ali. Orlando, canta uma música enquanto isso. Canta uma música. Você que tem que saber, você é o cantor. Prepara umas 3 músicas aí. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Chega ainda? Então, aí depois eu vou deixar o geral. Eu acho que quando a gente for começar as partilhas, acho que é bom cortar, né? Pode ser? Sabe por quê? Porque